Alô? Alguém me escuta? Tá bom, vocês estão me ouvindo, né? Então tá. Hoje é dia 12 de maio de 2025. Hoje é uma lua cheia. Eu adoro luas cheias. Coisas marcantes e normalmente importantes e normalmente transformadoras acontecem em luas cheias. Tenho vários episódios na minha vida que foram marcados por uma lua cheia, tipo conhecer pessoas importantes, tipo mudar de casa, tipo começar um novo trabalho. E eu nunca fui muito próximo da lua, mas no meu mochilão eu acabei criando tipo um vínculo com a lua, sabe? Todo dia eu saía pra comer, né, na rua, assim, eu tava... Normalmente de noite eu tava na rua. Tipo, saía pra jantar, saía pra fazer alguma coisa, né? Não cozinhava, tava sempre num hostel, então eu tinha que sair pra comer. E todo dia eu encarava a lua. Que era uma prática, assim, uma dinâmica que eu não tinha que fazer morando em São Paulo, né? Morando na cidade, assim, eu, tipo, morando com os meus pais. Então, nunca fui muito próximo da lua. Mas no meu mochilão eu acabei criando tipo um relacionamento assim com ela, assim, eu olhava pra ela e eu acabava trocando ideia com a lua, sabe? E aí acabava me sentindo próximo da lua. E acabava que a lua realmente determinava marcos, assim, né? As coisas começaram a acontecer dessa forma e aí eu fui percebendo e falei assim, cara, toda lua cheia tem alguma coisa legal acontecendo. Não era toda, na verdade, mas sempre que acontecia alguma coisa importante era numa lua cheia. E eu nem me dei conta que eu tô fazendo isso aqui numa lua cheia, mas eu tô. Então quem sabe o que isso aqui significa, mas eu tô.
Eu tinha um microfone, mas ele quebrou. Ele não tá funcionando, na verdade, é uma lapela. Então... Por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu não consigo fugir daqui. A verdade é que, por mais que várias coisas já aconteceram nesse meio tempo na minha vida, nada que eu faça me permite fugir de compartilhar alguma coisa que eu estou sentindo. E esse compartilhar, lógico que ele pode ser uma roda de amigos, mas normalmente alguma coisa me chama para isso aqui, para tipo sentar na frente de uma câmera e falar. Acho que todo mundo tem seus chamados, né? Seus convites aí que a vida nos oferece, e eles normalmente, eu acho que eles estão suportados assim, né? Tipo, embasados num dom. E eu tenho alguns dons. É engraçado como é difícil falar eu tenho um dom, né? Mas a gente acho que a gente acaba criando uma super fantasia em torno de um dom, enquanto o dom ele é uma coisa que a gente faz muito bem, ou pelo menos é assim que eu enxergo hoje. Mas eu tenho um certo dom ou uma certa facilidade, habilidade com comunicação e, curiosamente, uma certa habilidade com comunicação à frente das câmeras, coisa que para mim é absolutamente natural, para a grande maioria das pessoas não é. E sei lá por quê, mas eu me sinto à vontade falando com uma câmera, apesar de nesse momento aqui eu não saber muito o que falar. Eu simplesmente cedi mais uma vez a esse chamado para falar alguma coisa na frente de uma câmera. E eu acho que no fundo é a minha mente que fica estruturando um monte de coisa, sabe? Querendo criar roteiro, querendo criar uma estrutura assim, do tipo, tá, eu começo por aqui, depois eu vou para ali e o final é lá. Tipo, essa ideia do... Eu gosto de ler, gosto de narrativas, e acho que toda narrativa tem um começo, meio e fim, sabe? Uma estrutura lógica, e eu acabo me apegando a isso. E acho que esse apego por uma construção narrativa coesa, envolvente, sabe? Que engaje as pessoas, que eu consiga explicar. E tem um ponto aí que é interessante, que é essa necessidade de ser compreendido, né? Então, isso é faz parte, né, de todo mundo que tem um ego, tem esse desejo de ser compreendido, querido, desejado. Então, quando eu penso em começar alguma coisa aqui, contar uma história na frente de uma câmera, normalmente essas estruturas todas vêm à minha mente, né? Mas hoje eu, sei lá, esse final de semana eu estava um pouco pensativo, meio inquieto, mas ao mesmo tempo silencioso, sabe? Não é que eu estava triste, mas eu estava só quieto. E aí algumas coisinhas, pequenas coisinhas surgiram assim que me convidaram a voltar pra cá. E aí, sei lá, eu já fujo disso há muitos anos. Eu acho que essa daqui deve ser a 25ª vez que eu ensaio começar isso. Seja lá o que isso for, sabe? Já teve um momento que isso aqui representava: vou começar um canal no YouTube para que eu viva disso, para eu viver mochilando, que era um sonho meu. Já teve também momentos que eu desejava contar tudo que eu fiz no meu mochilão, tudo que aconteceu comigo, como tudo isso me transformou e tudo que eu fiz, né? Tinha muito essa vontade de
de compartilhar as coisas que eu fiz, desde um desejo de ser reconhecido, sabe? Tipo um troféu, tipo, olha só o que eu fiz, que legal. E eu já sofri muito por isso. Eu sofria porque eu não sabia o que contar ou como contar algo que não estivesse sendo alimentado por um ego carente. Mais recentemente eu acho que eu descobri uma possível solução, assim, que é contar o que eu estou sentindo, que é contar o que eu estou aprendendo nesse processo espiritual que eu faço parte, que é mergulhar de cabeça nesse processo de me revelar para mim mesmo, né? Mas ao mesmo tempo compartilhar isso com outras pessoas. E por que isso? Sei lá. Por que me dá vontade de fazer isso? Por que não sei. Mas dá vontade de contar, dá vontade de ser mais espontâneo, sabe? Dá vontade de ser menos medroso, assim, de ter menos receio sobre o que as pessoas vão pensar, como as pessoas vão me julgar. Tudo isso acho que são algumas das pedrinhas que estão no meu caminho que me impedem de chegar aqui. Então esse desejo de fazer algo bonito, algo super legal, com um ambiente, com uma imagem foda, com uma edição, não sei o que. Isso tudo são vários empecilhos aí, né? Vários obstáculos que eu coloco no meu caminho, quando na verdade só o que importa é expressar, é dizer, é abrir essa câmera aqui, colocar esse negócio de gravar e dizer. Então eu vejo que o próprio ato de falar, sem filtro, sem tipo estrutura, roteiro, né, sem ter nada pensado antes, já é por si só uma puta de uma desconstrução pra mim. Porque primeiro porque eu não estou procurando ser reconhecido ou ser compreendido em primeiro lugar. Segundo porque acho que eu tenho bastante gente tem isso, né? Mas essa onda pelo perfeccionismo, sabe? Essa coisa de fazer um negócio muito... E aí agora eu tô aqui, tipo, de pijama, com uma esponjinha no dedinho e sem saber muito bem o que eu tô fazendo, ou pra quê, ou pra quem, mas eu tô, e tá sendo bem legal. Eu vejo também o quanto a gente é apegado a fazer as coisas com a condição de uma expectativa, ou, né, de um desejo de um resultado, de uma recompensa, de um status, né? Então, quantas vezes a gente faz as coisas sem esperar algo em troca? E não necessariamente esse em troca pode ser de outra pessoa, mas fazer algo sem se preocupar com as consequências disso, né? Sejam elas boas ou ruins. Normalmente o que a gente faz é esperar consequências boas, obviamente. Ninguém faz uma merda consciente falando assim, nossa, isso vai dar ruim, que delícia. Mas esse fazer desprovido de uma expectativa, ou de sei lá, sabe, de uma lógica assim, puta cara, se eu fizer isso daqui desse jeito por tanto tempo eu vou conseguir chegar ali. Isso pra mim também é uma desconstrução, porque durante muito tempo eu associei isso aqui com... Eu associo ainda, né? Minha mente ainda me leva para esses lugares. Mas nesse momento não estou preocupado com isso, até porque olha como eu estou fazendo isso, né? Mas
só fazer por fazer, e eu não sei nem, só fazer por fazer. Isso é algo que é difícil para mim, mas eu vejo que também faz parte, né? O quanto isso é poderoso, se permitir fazer algo sem ter uma expectativa de retorno. Então, eu tenho um mestre espiritual e eu conheci justamente quando eu estava tentando contar a minha história do meu mochilão nas redes, né, no YouTube, no Instagram e tal. E por algum motivo a vida, Deus, o universo não me deixou compartilhar essas histórias. Acreditem em mim, eu tentei várias vezes. E coisas muito loucas aconteciam, sabe? Desde tipo perder meu celular, que era a minha câmera, né, que era meu, digamos, instrumento de trabalho. Meu celular sumiu, assim, tipo, muito do nada. E aí depois eu falei assim, tá bom, Deus tá me testando, né? Então beleza. Aí arrumei uma câmera, aquela Cybershot assim, velha lá na casa dos meus pais, e falei, vou filmar com ela. Aí comecei a usar ela e tal, e não consegui usar ela direito, mas fui achando que era assim, beleza, Deus está querendo me testar, né, para ver se eu realmente quero isso. E eu falei, eu quero muito, e foi. Nossa, tentei. Aí até que um dia eu tava morando em Ilhabela e resolvi fazer uma trilha atravessar a ilha, né? Você vai da praia ali, sei lá, do Perequê até o Castelhanos, e é uma caminhada longa. E eu fui filmando tudo. Aí chegou no final, lá na praia de Castelhanos, não tinha nada, assim, era só a praia, o mar tava lá na frente, assim. Eu posicionei a câmera assim, que nem ela tá aqui agora, num tripézinho, pra fazer aquele take final, sabe? Falar tipo assim, é isso aí galera, essa foi aqui a trilha do Castelhanos, sei lá o que. Posicionei a câmera, virei assim pra sentar, e aí do nada veio uma onda e varreu a câmera embora. E eu não consegui entender nada, velho. Mas nesse momento eu fiquei assim em choque, sabe? Eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo contar essa história? Por que tem tanta resistência, tanto, sabe? Por que é tão difícil? E aí nesse momento eu falei assim, tá, eu desisto, já tentei de tudo, não sei o que fazer da minha vida. E eu falei, aí eu lembrei, né, assim, uma prima minha que tava, não era tão recente já, acho que ela já estava há um tempo, mas ela estava fazendo um processo espiritual com um mestre, né, um guia espiritual. E eu resolvi dar uma chance. Eu falei assim, tô perdido, né, vamos lá ver o que esse cara tem para dizer. E aí comecei a conversar com ele, né, marquei uma consulta, uma terapia, conversei com ele e desde então cá estou, continuo nesse processo. Esse mês faz 3 anos que eu comecei esse processo e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. E eu comecei a contar dele agora porque eu comecei esse processo espiritual justamente quando eu estava tentando me tornar um youtuber. Não tem aspas, na verdade, né? Quando eu estava tentando me tornar um youtuber para contar, para ter um canal de viagens e contar sobre a minha viagem e para que isso me permitisse continuar viajando. E nessa época eu lembro que ele falava assim, cara, você quer ser um youtuber? Ele é colombiano, né? Então ele sempre fala assim, você estava lá querendo ser um youtuber? E eu sei quanto isso me pegava, porque eu via quanto do meu ego tinha nesse projeto, né? Quanto aquilo estava ali para alimentar meu ego, né? De me posicionar nesse lugar, essa personalidade do mochileiro, esse cara que fez feitos incríveis e tudo mais, e o quanto isso realmente estava travestido de um desejo maior, de um propósito maior, de falar sobre coisas profundas, mas eu não percebia o que realmente me motivava, sabe? Assim, a energia que eu colocava ali era, na verdade, uma vontade de ser reconhecido, né? De ser visto, acho. Então, e ele sempre falava isso, tipo assim, você estava lá, perdido, querendo ser um youtuber. E aí, recentemente, que não é mais tão recente, mas alguns meses atrás, ele virou pra mim e falou assim, João,
volta um youtuber da luz. E aí eu não entendia muito bem o que isso significava, né? E assim, como assim volta um youtuber? Volta vai ser um youtuber da luz, né? E aí eu falava, como assim vai ser um youtuber, irmão? Tipo assim, até hoje você me zoa falando que, não é zoa, mas é assim, até hoje você volta nesse episódio, né, do João querendo ser um youtuber de viagens e tudo mais. E então, pra mim foi muito curioso quando ele me convidou a voltar aqui pra essa plataforma. E aí já faz um tempo que ele me convidou pra fazer isso. E eu nunca sabe, falei assim, tá bom, vou fazer então, como que faz, de que jeito e tal, eu nunca parei pra pensar nisso. Acho que eu tenho uma certa resistência a vir aqui, porque isso tem uma memória de muita dor. Olha que bonito, né? Isso daqui também está sendo uma oportunidade para eu desconstruir isso. Então, tô vendo vários presentes de estar aqui. Mas de novo, né? Voltei nesse lugar de ficar mentalmente pensando como seria, de que formato, de YouTube, Instagram, o que eu vou falar, o que eu não vou, o que é certo, o que é errado. Então sempre fiquei muito paralisado, justamente por não saber muito o como, sabe? Ficar muito apegado a esse formato, estrutura, planejamento, roteiro. Mas acho que isso também está muito alimentado por uma dor, sabe? Uma memória aí porque eu já sofri muito, real assim, já sofri muito por não conseguir contar essa história. E esse sofrimento não é assim, não consegui contar minha história, mas é uma sensação maior assim de não me sentir capaz, sabe? De falar assim, cara, eu sou um fracassado, eu não consigo simplesmente ligar uma câmera e falar com ela, sabe? Aquilo sempre foi um peso para mim. Então eu tenho uma associação grande a esses momentos de sofrimento, e que sempre mexia muito com a minha autoestima, né? De como eu me enxergava diante de uma tarefa que eu não conseguia cumprir. E então estar aqui hoje também é uma oportunidade para desconstruir essa memória e começar algo como se fosse uma página em branco. Acho que esse seria uma oportunidade bonita, assim, né? De desconstruir toda uma ideia do que eu tinha sobre algo e começar a fazer isso de um outro jeito, que é algo que eu já fiz antes. Não é a primeira vez que eu desconstruo ideias, né? Todo mundo faz isso o tempo todo, mas tem algumas ideias que são mais, acho que mais pessoais, talvez, sabe? Essa é uma. Acho que tá bom.